Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A história de um país e de uma nação como Portugal não está fechada nem constrangida única e exclusivamente pelas suas fronteiras terrestres. Muito pelo contrário. Foi precisamente fora dessas fronteiras onde Portugal conheceu o seu maior e melhor período de expansão. Foi aí onde nos afirmamos não só aos nossos próprios cidadãos, mas também a todo mundo como uma nação corajosa, valente e capaz de assumir responsabilidades, projetos e aventuras não pensadas por muita gente. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Ora, muito bem, e se não foi nas fronteiras terrestres, onde é que nós encontramos a nossa estrada? No mar. No Atlântico. Foi através da navegação que ousámos ir ainda onde muitos outros não tinham estado. E na realidade, quando olhamos para esse Portugal, nós achamos que, ou pensamos, que deveria ter sido um cordão umbilical que jamais deveria ter sido cortado. Mas na realidade foi. Foi cortado com estratégias políticas e económicas, muito por força também de acordos que foram feitos, não só com outros parceiros, mas também, acima de tudo, com aquilo que é agora a nova União Europeia. Foi cortada a frota pesqueira, mas houve também uma falta de ambição de utilizar esse mar que temos por diante como se fosse a plataforma de ligação de três continentes. Europa, a América através do Brasil e a África, especialmente através da minha nação preferida, o país que me viu nascer, Angola. A verdade é que também não devia ser trágico este final. E deveríamos ter uma estratégia, uma política, devíamos ter um plano para o mar. É que fala-se muito, mas faz-se muito pouco. E se realmente o nosso mar é falado um pouco por todo o mundo, é pelas praias, onde os turistas vêm ficar vermelhinhos por causa do nosso sol. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa de sexta-feira que vai finalizar toda uma semana de conversas. O nosso convidado de hoje é o Gonçalo Magalhães Colasso, que teve durante 10 anos um projeto que é o chamado Jornal da Economia do Mar, que obviamente também apontava de facto para as questões do mar e para as políticas do mar. Muito boa noite, Gonçalo, muito obrigado por estar aqui connosco. Ainda antes de irmos ao livro, que é, por assim dizer, um compêndio de alguns desses editoriais ao longo de 10 anos, eu dizia nesta nota introdutória que, de facto, o mar era um cordão umbilical que nunca deveria ter sido cortado. Estaria de acordo com esta afirmação? Boa noite, muito obrigado pelo convite tão simpático. Num momento que eu diria até que era quase providencial. Embora providencial, hoje em dia as pessoas associam muito como se fosse um tema cristão, mas não é, porque a providência já vem dos gregos. O primeiro tratado sobre previdência foi escrito pelo Crisipo, que era estoico. Mas, enfim, o que quero dizer é que há 3 ou 4 acontecimentos nesta semana que nos vão ligar muito ao mar. Que é ou melhor, neste mês, que foi o Dia Nacional do Mar, o Contrapolar 25 de novembro. Este mês também se comemora um ano que foi aprovado em Bruxelas o famoso relatório Verhofstadt, não sei se é assim que se diz, pronuncia, e uma aprovação também que é em definitivo e em absoluto
o direito europeu prevalece sobre os direitos nacionais. Portanto, isto já lá iremos, tem as mais graves consequências para Portugal. Quanto ao cordão umbilical, nós não podemos perder o cordão umbilical com o mar. Nós deixámos foi de saber olhar para Portugal como uma nação marítima e os males vêm todos daí, porque perdendo esta noção da nação marítima que somos, nós deixamos de saber quem somos. E é como um indivíduo... Perda de identidade, será? Fala-se em identidade, eu não gosto muito da expressão identidade, explico porquê. Porque identidade é muito matemático, digamos assim. Portanto, eu tenho um modelo e tenho algo que é idêntico. 2 é idêntico a 2. Ora, uma nação, melhor dito, uma pátria, nós não temos essa identidade, porque Portugal, e o nosso Teixeira Pascoais já o dizia, acima de tudo é uma entidade espiritual. E, como tal, é para ser pensado e vai evoluindo. Eu entendo, Gonçalo, mas o 2 grego é diferente do 2 árabe e é diferente do 2 romano, mas têm uma identidade comum que representam não, eu dois. percebo, e nós, quando falamos de identidade, sabemos do que é que estamos a falar. Eu digo é que há o perigo, porque depois dizemos que tem que ser assim, tem que ser este módulo ou esta forma. Não, é para ser pensado acima de tudo e para evoluir, porque nós não podemos ser, e esse é um dos problemas, nós não somos o Portugal de há 50 anos, não somos o Portugal de há 100 anos, portanto temos que nos atualizar permanentemente, através do pensamento do que é isso que é Portugal. Se não houver atualização, estamos mortos, então passa a ser uma coisificação, que não há pior do que isso. Não é? E esse atualizar não podia passar por desprezar o recurso que é o mar. Duplamente, o mar é importante para Portugal porque, em primeiro lugar, é um recurso, como diz, do ponto de vista económico. Segundo lugar, neste momento, continua a ser aquilo que poderemos dizer o nosso maior ativo geopolítico e geoestratégico. E, em terceiro lugar, tem a ver com isso, que é com a identidade, chamemos-lhe assim. Não é? Porque o que nos dá a verdadeira identidade, como sempre, como Portugal, a singularidade de Portugal está no mar. Muito bem. E então, ao longo desses 10 anos do jornal Economia do Mar, foram escritos vários editoriais e que levaram então à feitoria deste livro, Do Mar em Exaltação de Portugal. Como é que nasce a ideia de fazer esta compilação? Isso foi uma questão de oportunidade, que era para ficar alguma coisa, depois de muitos anos já... estando, digamos assim, a lançar, o jornal foi lançado em 2014, faz agora 10 anos, e é preciso também que, digamos assim, que as pessoas tenham noção que o mar é muito mais do que simplesmente pescas ou a praia, como diz. E, portanto, é para ter uma visão de como tudo em Portugal, de uma forma ou de outra, está relacionado com o mar, ou deveria estar relacionado com o mar. Tem aqui uma nota aqui por cima do título, que é um desafio, que diz na esperança de não termos de vir a ver uma grande nação marítima a terminar os seus dias como pequeno destroço continental à deriva. É o risco que neste momento corremos, não é? Nós estamos a ver que, neste momento, se eu olhar para Portugal, eu pergunto-me que razão é que nós temos para existir? Porque as nações ou têm uma missão ou não têm. As nações, enfim, a maneira de dizer, as pátrias. O Hegel dizia que todas as verdadeiras pátrias têm uma missão a cumprir num dado momento histórico. Ele falava, inclusive, de Portugal, falava dos descobrimentos, como é lógico, e dizia e mostrava como é que até o mar molda as características principais de um povo como o português. A coragem, etc. Muito do que disse. Claro que o Hegel depois entendia que aquele momento histórico em que ele escrevia
era da Alemanha, mas de qualquer forma é isso que acontece. Nós perdemos esse sentido de missão. Nós hoje não sabemos o que é que andamos aqui a fazer. E quando não sabemos o que andamos aqui a fazer, estamos à deriva. É o que nos tem sucedido. E o que eu entendo é que nós, para compreendermos essa noção do que é que estamos aqui a fazer, temos que voltar a olhar para o mar. Simplesmente temos que olhar para o mar e perceber também que o grande feito dos descobrimentos, mais do que do ponto de vista material, e que foi notável, quer dizer, nós, hoje em dia, não sei como é que se pode imaginar uma pequena nação das mais enfim, diminutas da Europa, dominou o Índico, por exemplo. Não é? É uma coisa absolutamente extraordinária. Tem todo esse lado. Mas o que é que representaram os descobrimentos para o mundo? É que Portugal descobriu a humanidade. A partir do momento em que nós passamos aí primeiro por África abaixo e depois chegámos, por exemplo, ao Brasil, que é a grande descoberta, havia um mundo que ninguém sabia. E isto levou, inclusivamente, a grandes discussões na Europa, porque esse novo mundo que se descobriu, essa nova humanidade, eram humanos ou não eram humanos? Eram homens como nós, e isto foi de tal forma que na Europa houve duas posições. Uma que diziam que era a nossa, que sempre foi, que há a unidade do género humano, e aqueles que diziam que não há. Há um livro até engraçado de um Isaac Pereira, porque ele era um filho de um judeu português imigrado para a França, para Bordeaux. E, portanto, o Pereira passou afrancesado. Mas o livro dele tem interesse porque ele diz que não há unidade do género humano, porque o Adão era judeu. E só os judeus é que eram descendentes de Adão. Portanto, está-se a ver o que é que isto depois tem como implicação. Porque se eu entendo que não há uma unidade do género humano, é legítima a escravatura, claro, etc, etc. E os portugueses, e isso é que é muito importante, desde o primeiro momento, a pessoa vai aos escritos de Dom João de Castro, por aí fora, e havia uma preocupação de perceber que todas as populações que eles contactavam se eram evangelizáveis ou não. E o que eles diziam é que, sim senhor, podem vir à fé. E, portanto, eram homens como nós. E, portanto, isso é uma diferença radical. Substancial, não é? Não, é radical porque isso significa que é a noção do que é uma nação marítima que tem uma visão do mundo, começar pela unidade do género humano, e o que são as nações continentais, tipicamente do Norte, que não têm essa mesma noção. E, portanto, eram muito mais brutais, inclusivamente com as populações que contactavam, como depois se veio a revelar pela história. Não é? Sim, mas mesmo os nossos vizinhos espanhóis foram um pouco mais violentos. É muito interessante porque fala nisso, porque eu não conheço exemplo. Se eu quisesse dar um exemplo do que é uma nação marítima e uma nação continental, que são esses dois casos, nações que estão muito próximas. Qual foi o maior império do mundo? E que ainda hoje perduram depois o ressentimento contra o maior império do mundo. Foi o império de Filipe II. Quando houve a reunião das coroas de Portugal e de Espanha. O Filipe II dominava o mundo, basicamente, não é? Aliás, o primeiro império onde o sol nunca se punha. Que depois, muito curiosamente, mas não por acaso, os ingleses vieram roubar isso. Olá. Mas quem cunhou isso, eu não sei a identificação, porque é um escritor espanhol, que era o Sigüenza, que era um frade jerónimo, que depois escreveu até a história dos jerónimos, e que tem um livro pequenino sobre Filipe II. E a determinado momento ele diz que o império do Filipe II, que um português na corte em Lisboa, dizia
o péreo onde o sol nunca se põe. Nós íamos falar do mar, mas estamos a falar de história, acaba por ser importante, porque eu sei que... Está tudo ligado. Eu sei, logo nesta primeira editorial fala da singularidade de Portugal, a afirmação de uma estratégia nacional do mar, e fala das diferenças, por exemplo, dos países nórdicos protestantes para os países do Sul. Mas Espanha nasce da Alemanha, era o Ultrasur, nasce de uma casa real alemã, não é? Acaba por ser... Tem depois os dois... as duas ligações, porque também tem aos franceses, sim, não é? Sim. Bourbon agora ainda. Pois, neste caso, sim. E além disso é muito... Ultrasur, ou seja, a terra mais a sul. Pois, mas inclusivamente, a águia, antes disso... A própria águia, sim, como é muito, símbolo de Espanha. De qualquer modo, enfim, se a pessoa então vai aos tempos mais recuados, ainda... Só mais tarde é que cá chegaram os visigodos, os godos, todos esses. Mas o interessante aqui que eu ia dizer é que o maior império, porquê é que não funcionou? Porque era contra a natura. Ok, estou. Na minha perspectiva, nós éramos uma nação marítima, Espanha era uma nação continental, nunca podia funcionar. Portanto, aquilo só resultou mal. Resultou tão mal, logo a começar pela invencível armada, mal conduzida por um espanhol, tinha muito mais poderosa que a armada inglesa, mas primeiro foi mal, digamos assim, mal armada. Depois era suposto juntar-se uma outra, uns navios, no caso no Mar do Norte, próximo de Inglaterra, vindos da Holanda. Não se juntaram. Houve uma tempestade, os navios, sobretudo espanhóis, eram muito pesados, os ingleses muito mais leves, portanto, menos equipados até, mas muito mais leves, portanto, manobravam muito mais rapidamente e pronto, Ainda assim, eu não sei porque é que estamos a falar de Espanha, mas ainda assim foi interessante que, provavelmente, uma das nossas não apostas falhadas foi não termos apostado no plano de Colombo e ele ir até ali a Talavera de la Frontera e falar depois com a Isabel, não? Essa é outra história, enfim, muito conhecida e que é muito discutida, não é? Porque, na verdade, o Dom João II estava ainda, enfim, a preparar tudo para nós chegarmos à Índia. E o que o Colombo faz, o nosso almirante Gago Coutinho explica isso muito bem. O que o Colombo faz é desviar as tentações dos reis católicos. Portanto, indo para um novo mundo, que ainda por cima é para chegar a uma Índia por Ocidente, que ele sabia que nunca iria chegar. O que é espantoso, que ainda por cima, no regresso, diga que apanhou uma tempestade, terão apanhado, de facto, não é? Mas o Colombo vem desembarcar em Lisboa, o grande piloto, e o que se perde e chega a Lisboa e depois vai a pé até Santarém, etc., para falar com o Dom João II. Como se soubesse tudo, não é? Claro, aquilo foi... Bem, há a tese, não é? Que era um espião de Dom João II, mas isso já está muito documentado. Mas só para não me esquecer que é interessante essa de Espanha e de Portugal e o Império de Filipe. O Filipe II digamos assim, era muito português e ele até tinha a intenção, a determinado momento, de mudar a capital do Império para Lisboa. Eu estou convencido que se ele tivesse mudado a capital do Império para Lisboa, talvez o Império tivesse mantido. Se os portugueses tivessem tomado a cabeça do Império, se assim se pode dizer. Eu direi, felizmente, isso não aconteceu. Não sabemos também o que é que poderia suceder, não é? Muito bem. Num dos artigos, num dos editoriais, o título Mar e Futuro fala de que o século XXI tem uma série de questões que são cruciais para a humanidade, nomeadamente o acesso à água potável e também à energia. Acha que se existir uma estratégia para o mar, nós estaríamos mais salvaguardados e lá está, esse recurso podia ser potenciado.
Sim, são vários. O primeiro, e esse é que é o mais importante, sabermos olhar para o mar, e nós estamos a ver isso atualmente. A primeira grande questão que se coloca no século XXI é uma nova antropologia. Aliás, o que é muito curioso, porque o wokismo é isso mesmo que indica. Nós precisamos de uma nova antropologia. Mas há outras, digamos assim, de um plano mais económico, que é aquilo mais imediato e que as pessoas dão atenção. Nós temos uma questão que é, há alguns recursos que se estão a perder no mar, em terra. E, portanto, só indo ao mar é que os podemos buscar. Depois, também há toda uma outra área que está em pleno desenvolvimento, que é a biotecnologia. Não só nós estamos a descobrir nos fundos marinhos espécies que não conhecíamos e com características absolutamente extraordinárias, que servem tanto para a farmacêutica como a nutracêutica. A nutracêutica quer dizer suplementos alimentares, como inclusivamente para o desenvolvimento de novos materiais. E, portanto, é todo um mundo que está dependente, de facto, do mar. Além do mais tradicional, não é? Do pescado, e até de alguns minerais, não é? Por outro lado, aquilo que nós temos assistido também nestes últimos anos é um reforço substancial no transporte marítimo de mercadorias. Eu creio que locais e portos como o Tanger Med, Algeciras, Valência, aqui perto, aumentaram e em muito a sua capacidade. Começaram a dar resposta inclusive a outras coisas que não só, única e exclusivamente, os contentores, mas Portugal nunca teve uma política clara para os nossos portos. Eu direi que nós temos essa dificuldade que é avançar e recuar, não é? Embora para os portos nós temos tido umas políticas mais ou menos constantes e que têm vindo a ser desenvolvidas. Mas através de privatizações, não é? Não, mas isso, não, digamos assim, em termos até mundiais, nós temos que perceber que hoje quem domina o comércio mundial, marítimo, são as grandes companhias, quer dizer, a mais conhecida, porque está aqui a MSC, as Maersk, etc. Portanto, e agora também chinesas e, portanto, não há muito a fazer. Há uma questão que hoje se coloca que tem a ver, por causa também da poluição, que é uma questão de umas taxas que a União Europeia quer impor, e isso vai prejudicar, em particular, Portugal, e poderá então fazer passar algum desse tráfego marítimo para Tanger Med, por exemplo. Mas nós temos, no caso dos portos, até tivemos alguns projetos pioneiros em Sines. Houve um projeto pioneiro no sistema, que era o sistema de gestão integrado de toda a área do Porto, o projeto... O transporte ferroviário também, não é? Mas não, aí não tanto. Mas eu digo mais do ponto de vista até burocrático. Era a janela única portuária e depois a janela única logística, etc. O problema nos portos e do transporte marítimo não está tanto nisso. Está é que nós perdemos, digamos assim, a seguir, depois de 74, nós perdemos a frota. Nós hoje não temos navios. Existe o registro da Madeira, que tem muitos navios, mas não são portugueses, não é? Nós estamos reduzidos, temos ainda um grupo muito, digamos assim, porque eu tenho muita simpatia por ser muito português, que é o grupo ETE, que tem a Transinsular e depois tem outros e ainda opera nos portos, etc. Um outro grupo na Madeira, mas não temos já grupos de... Mas acha que aí existirá uma falta de visão
para a importância do transporte marítimo. Eu quero recordar, não sei se foi este ano ou não, o ano passado, peço desculpa, mas recorda-se quando aquele navio encalhou ali no Egito, no canal do Suez. E nós vimos a economia quase também a abrandar à medida que aquele navio estava ali parado, não é? Sim, a abrandar ou a complicar-se um pouco por causa dos preços, etc. Passaram até aqui por baixo, pelo Cabo da Boa Esperança, o que torna as coisas um pouco mais longas. Mas e isso mais só pesadas. para demonstrar que, de facto, o transporte marítimo... As trocas comerciais de mercadorias, etc., cerca de 90%, 93% fazem-se por via marítima. Nós estamos a ver, por exemplo, portos chineses que já são completamente automatizados. Claro. A carregar e a descarregar os contentores. Claro, mas nós temos uma posição geográfica e que serve para aquilo que eles chamam vulgarmente o transshipment, não é? Mas nós não temos condições também tão excepcionais que nos permita ser uma potência mundial nessa área, não é? E depois sofremos uma concorrência terrível, seja de Espanha, seja de Tanger-Med, Marrocos, não é? E neste momento coloca-se essa situação das taxas da União Europeia que podem prejudicar fortemente tanto os nossos portos, mas eu diria que a minha preocupação com os portos tem a ver depois com uma outra situação que estava a falar dos comboios, que é as ligações ao chamado Interland, porque faltam não só ligações ferroviárias, como ainda hoje não se compreende porque é que não existe uma autoestrada até Sines. E a pessoa interroga-se. Numa das conferências do jornal há uns anos, houve alguém que disse, uma pessoa com responsabilidades, que era o Patrick Monteiro de Barros, que isso foi propositado e foi determinado entre negociações entre portugueses e espanhóis para que não se fizesse a autoestrada. Se é assim ou não, eu não estive na reunião. Mas que isso foi dito em público, foi. Mas existe alguma oportunidade de liderança? Existe... Eu não estou muito preocupado não tanto nessa área. Nós temos que perceber, e por isso é que eu digo que nós temos que pensar em Portugal, onde é que são as áreas que nós temos e que tínhamos, e estamos a perder algumas dessas áreas de liderança. Nós temos que perceber que nós não temos, grandes recursos financeiros, não é? O que é que nós temos? Cabeça. E quais são as áreas onde temos projetos extraordinários? A área da robótica, por exemplo. Nós temos que tem também estado, que é um laboratório no Porto, que é o LSTS, na FEUP, que o professor João Borges está a colaborar inclusivamente com a Marinha dos Estados Unidos e que tem vindo, e também é professora em Trondheim, também na Suécia, etc. E nós aí nessa área temos feito progressos extraordinários. O que é que significa? Significa o desenvolvimento não só de veículos submarinos não tripulados e autónomos, não é? Mas como também em enxame. Isso vai ser o futuro. Há outras áreas que ele tem, quando trabalha com a Marinha dos Estados Unidos, também trabalha com a Marinha Portuguesa, obviamente, e desenvolvem anualmente um exercício que ali perto de Setúbal, que é o REP, agora falha-me o nome, REP qualquer coisa, e hoje em dia é um dos maiores exercícios que se faz no mundo nessa área da robótica marítima. Mas a imagem de Portugal no mundo ainda é uma imagem de uma nação marítima, não é? E se nós não oferecermos, por assim dizer... Ainda é, mas o que eu digo é um bocadinho como eu estar muito orgulhoso do meu avô, que ainda combateu corajosamente na Primeira Guerra Mundial. E se ele ainda fosse vivo, não é? Que a pessoa diz, sim senhor... Eu percebo, mas então o mar é o ativo ou não é o ativo? Não.
porque nós temos esse passado, porque de facto fomos, não é? Nós não nos podemos esquecer, a imagem de Portugal nós não atendemos ao que se passa. Dois grandes historiadores, o Toynbee, que era um grande historiador, e depois o mais ligado até a coisas marítimas, o Cipolla, falavam na Era Gâmica. A Era Gâmica, isto é, depois da chegada de Vasco da Gama à Índia. Nós não falamos nisso. Mas para o mundo, quer dizer, para o mundo, aquele mais erudito, etc., de facto, a chegada de Vasco da Gama, um português, mudou o mundo, como estávamos a falar há pouco, não é? E nós temos a imagem, o que é que nós somos? Não, quer dizer, não é por causa do Ronaldo, não somos o país de futebolistas, não é? Nós, de facto, somos identificados, lá está, a nossa identidade é marítima. O que é que nós fizemos de grandioso no mundo? Qual foi a nossa contribuição para o mundo? A nossa contribuição foi, antes de mais, os descobrimentos. Mas, por exemplo, e a produção diz que o exercício chama-se REPMUS, o exercício Exatamente. marítimo. Obrigado aqui a quem nos está a ajudar. Mas, por exemplo, uma nação como a França, obviamente, estilo a Espanha, mas ainda tem um cluster marítimo, ou seja, preocupam-se até com as questões marítimas. Então, mais uma vez, é muito curioso. Os franceses, uma nação que tem muita piada, porque é uma nação dividida, aliás, como nós, mas como provavelmente todas as nações. Mas os franceses têm uma parte muito continental e têm outra parte muito marítima. Eu não sou francês e não estudei, mas eu imagino que seja o lado franco e o lado gaulês, não é? São preponderantemente continentais, mas têm uma visão do que querem para a França. Havia uns almirantes que publicaram obras, etc., e estratégias para tornarem França na maior potência marítima em 2050. Agora, os franceses também têm um cluster marítimo quando descobriram, ou melhor, formaram o cluster marítimo quando descobriram uma estratégia em Portugal para formar os clusters marítimos. Eles vieram copiar-nos, maneira de dizer, não é? Porque fomos nós que iniciamos. Só que nós iniciamos, eu também acho que um dos editoriais fala nisso, nós iniciamos, temos as ideias e depois paramos. Os franceses, ingleses, etc., vêm buscar muitas vezes as nossas ideias e depois desenvolvem. Mas depois são consequentes. Nós não. Esse é o nosso problema. Nós falava-se, tínhamos um cluster marítimo, ainda temos hoje, de facto, uma coisa que se chama Fórum Oceano. Bom, que vai tratando de negócios. O que é que aquilo tem de incentivar? Alguém conhece o Fórum Oceano, fora do meio, evidentemente. Ninguém conhece. É uma agência de negócios. Tentar fazer este negócio aqui, desenvolver esta área, etc., mas não tem. Nós tivemos uma situação gravíssima há uns tempos, que foi quando se deu aquela situação do... peço desculpa. Do NRP Mondego, que é outra, aliás, tem a ver com aquilo que é mais grave para Portugal. O NRP Mondego teve a situação dos militares que não embarcaram, no navio não saiu, etc. O que é o NRP Mondego? O NRP Mondego é um patrulha de costa feito em fibra de vidro que nós adquirimos porque não tínhamos dinheiro para fazer os navios de patrulhas oceânicos como devíamos ter. E depois vai para os Açores. E depois vai para os Açores, para a Madeira, etc., por aí fora. Onde o mar é aquilo que a gente sabe, ou pode ser aquilo que a gente sabe. Não é? Isso é muito engraçado e é muito, digamos assim, ilustrativo do que se passa em Portugal. Eles foram adquiridos na altura do governo de Passos Coelho, por causa da intervenção, depois do governo do José Sócrates, nos ter conduzido à bancarrota, não havia dinheiro. Entretanto, os dinamarqueses olharam para eles e disseram, não, nós queremos ser uma nação atlântica e, portanto, vamos deitar fora estes patrulhas de costa, feitos em fibra de vidro, e vamos construir navios de patrulha oceânicos a sério. Nós estávamos sem dinheiro,
havia estratégia para desenvolver 10 eu nem sei se esses navios não seriam mais de rio do que propriamente de costa, não é? Chamar de costa, sim. E então nós sempre, não deitem fora, nós vamos lá buscá-los. Foram lá buscar. Como umas famosas carruagens DCP que o Pedro Nuno Santos mais também, ou menos, enquanto Ministro da Infraestrutura, e enquanto não podíamos ter outros navios patrulheiros, fomos buscar aqueles, foram atualizados, etc., e foram para o mar. Só que aquilo não tem, de facto, depois não tem manutenção, etc. Depois chegou àquela situação. Ora, isso eu tive pena, porque o almirante Gouveia Melo ele sabia que estava a ser ouvido pelos meios de comunicação, podia ter feito um bocadinho um discurso à Marco António, não é? Dizia, nós somos uma nação marítima, o governo não nos dá os meios para nós assegurarmos a defesa do nosso mar. O navio está, como sabemos, sem manutenção nestas condições. Mas nós, quando viemos para a Marinha, jurámos defender Portugal, mesmo com custo de vida, se necessário fosse. Mas acha que isso servia a uma futura candidatura à presidência da República? Não sei. Ditas mas as coisas assim? Por isso é que eu estava a dizer há bocadinho, que isto é muito complexo, não é? Muito mais complexo do que se pensa. Nós temos do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, o mar como grande ativo. O que é que se está a passar? Está-se a passar que a Europa está a tomar conta do nosso mar. No dia em que nós perdermos digamos assim, a capacidade de nos afirmarmos no mar, significa que deixamos de contar. Numa negociação entre nações ou entre duas pessoas, o que é que se negocia? Negocia-se o que uma parte quer e o que a outra tem capacidade de negar. E é interessante que diga isso, Gonçalo, porque há quem tenha exatamente a mesma opinião, por exemplo, em relação ao espaço aéreo, que é utilizado sem que haja, de facto, a devida e total contrapartida. Pois, é a chamada FIR dos Açores. Mas eu confesso, embora o mar esteja associado ao ar, não estou tão dentro dos pormenores. Mas, por exemplo, e só para continuarmos aí no mar e na extensão desse mar, com tantas preocupações ambientais, a quantidade de barcos que passam por lá, será que nós estamos a cuidar então desse nosso mar? Não temos capacidade. Essa é que é a ilusão em que estamos a cair. Primeiro, se nós não temos capacidade de defender e de vigiar, fazer uma vigilância ativa sobre o mar, um dia o que a Europa diz é: os senhores têm muita água, são muito simpáticos, mas nós vamos tomar conta disso. E está a suceder. Por isso é que é gravíssimo o caso do NRP Mondego, porque mostra que nós já não temos capacidade para fazer uma vigilância ativa das nossas águas marítimas. Enfim, não temos relativamente, mas temos pouca. Nós falamos muito da zona económica exclusiva. Nós não temos noção que nós, formalmente, já não temos a gestão da coluna d'água. Pelo Tratado de Lisboa, os recursos vivos são geridos por Bruxelas. União Europeia. Pela Comissão Europeia, não é? Eu estava a falar há bocadinho do relatório Westhoff, não sei dizer, e simultaneamente da aprovação da questão do direito europeu prevalecer sobre o direito nacional. O que acontece? Sabe-se que, mais dia menos dia, vai haver um alargamento da União Europeia. E então, há um senhor alemão, com 2 relatores belgas, que diz: bom, temos que começar a propor o que é que vamos fazer no futuro. Porque a União Europeia já são 27 países, 27 Estados, mais
com mais Estados, isto já não dá para funcionar assim. Então, entre outras coisas, o que se propõe fazer é, acabou-se a unanimidade. A não ser para tratados, assinatura de tratados, acabou-se a unanimidade. Deixa de haver um comissário por nação, por aí fora, uma série de outras coisas. E em relação ao mar, também passa tudo para Bruxelas. Muito bem. Algo que temos assistido nestes últimos anos é o crescimento da China, não é? Os famosos... Mas já lá vamos. Mas já agora... É porque o tempo passa e termina então essa parte. Não, é que isto é gravíssimo por isto, que nós não estamos a perceber. Por exemplo, agora, António Costa vai tomar conta da... Tomar posse. Tomar posse como... Na presidência do Conselho Europeu. O que é que ele vai lá fazer? Nada. É em defesa de Portugal, pergunto eu. Então, eu não sei se temos muito tempo, mas... Temos 9 minutos, sensivelmente. Então, só para que se perceba bem, isto é importante. O lançamento do jornal coincide com o momento em que eu tenho que fazer uma apresentação às minhas funções anteriores no Instituto Hidrográfico sobre cruzeiros científicos no nosso mar. Na altura, isto era em 2013, percebi que nós sabíamos os cruzeiros que faziam, que vinham para as nossas águas, mas não sabíamos onde é que eles andavam e depois não sabíamos o que é que eles andavam a fazer, na maior parte dos casos, ou grande parte dos casos. Estranhíssimo, não é? E eu vi também que era engraçado, que foi uma surpresa para mim, qual é a nação europeia que mais cruzeiros científicos fazia nas nossas águas? Eu imaginava que fossem os franceses. Não, eram a segunda. A primeira nação a fazer em número de cruzeiros científicos nas nossas águas eram os alemães. Ora, é curioso, porque os alemães, que a pessoa não imagina, é entre as nações europeias a que tem maior número de laboratórios marítimos. E depois vim também a ver, é também a segunda nação no mundo com maior número de patentes na área de quê? Mas isto... das novas... como é que se diz? Da biotecnologia marinha. E mas só agora que isto me parece que depois a pessoa... Isto passa muito subtilmente. Quem é que financiou a nossa democracia? Os alemães. Através das fundações alemãs que pagavam enfim, eles não pagam diretamente aos partidos, mas pagavam as fundações que estão ligadas ao partido, não é? A Fundação Konrad Adenauer, a Naumann e a outra Herbert, que paga o PS, etc. Se a pessoa for começar a juntar as peças, percebe que não tem que ser, digamos assim, uma troca de tu lá, não é? Mas há uma subserviência de Portugal à Europa que é assustadora. E isto vai ser, por exemplo, também com aquilo que eles chamam, que depois disfarçaram, que é a Guarda Costeira Europeia. É porque eles dizem que já agora, neste momento, é assim, há um problema, por exemplo, de tráficos na nossa costa. Os senhores têm que ter 10, têm que pôr lá 10 patrulhas oceânicos para vigilância. Não temos, então nós vamos pôr. Entretanto, o que é que eles fazem? Estão a pagar um patrulha para uma lancha rápida para a GNR, a tentar transpor a GNR, a Unidade de Controlo Costeiro, numa espécie de guarda costeiro, depois juntam tudo na Frontex. Se eles não resolvem o tráfico da droga ali no sul de Espanha com as lanchas rápidas que constantemente, diariamente, se calhar várias por dia passam de Marrocos para lá. Mas se nós não tomamos conta do nosso mar, o que é que andamos aqui a fazer? Mas acha que de alguma forma, e era a questão que eu queria colocar, e estamos nos últimos 5 minutos do programa, acha que com o surgimento de uma superpotência como a China e a questão dos tigres asiáticos, pensa-se que houve uma deslocalização de importância do Atlântico para o Pacífico? Sim e não. De facto, há hoje uma preponderância em termos económicos e
de tráfego marítimo e por aí adiante para a China. Simplesmente o Atlântico não perdeu importância, porque ainda a ligação entre os Estados Unidos e a União Europeia é onde está a grande riqueza. E depois o próprio Atlântico é muito rico. É isso que é importante. Por exemplo, em termos do mar, de biosfera, não é biosfera... Sim, dos recursos que o mar tem. Dos recursos do mar tem, é uma das zonas mais ricas do mundo, não é? E, portanto, nós temos é que perceber que nós, além do Atlântico Norte, nós temos que ajudar a que o Atlântico Sul se conjugue para um certo domínio, até em termos de defesa e de segurança. E por falar em segurança, muitos dos cabos que passam no Atlântico. Os cabos submarinos, claro, com informação absolutamente essencial. Essa é outra área crítica para a qual devemos olhar e saber olhar com olhos de ver. Porque nós estamos a podemos constituir aqui aquilo que se chama um hub da maior importância. Mas para isso temos que ter ferramentas temos que depois, para não entregar a terceiros, temos que ter capacidade de fazer a vigilância, porque também sabe, está aí um deles, não é? Há cada vez uma maior incursão inclusivamente de submarinos russos no Atlântico e para criar uma disrupção na economia não há nada que começar a sabotar cabos submarinos, não é? Sim. Hoje em dia. É verdade. Nos últimos 2 minutos do programa, que mais lhe seria pertinente dizer em relação a Portugal e ao mar? A minha questão é, nós temos que saber olhar para o mar para saber o que é Portugal. Portugal ou tem uma missão ou não tem. E nós temos que perceber que estamos numa fase crucial de mudança. Nós estamos a viver a última fase, quer dizer, do que se pode chamar do ciclo da Revolução Francesa. E um ciclo que se iniciou há 700 anos, que é a deriva da Europa. Portanto, nós temos, seria um programa, não é? Tem que se criar uma nova visão antropológica. Eu só lembrava que o futuro está numa frase do Frei Agostinho da Cruz, que desceu de Ponte da Barca para a Rábida e que tem esta frase que eu acho espantosa: quer ver o Criador nas criaturas. Isto é a missão de Portugal. E de alguma forma foi isso que alimentou, se calhar, o período áureo da história portuguesa? Essa sempre foi, porque se nós vimos desde o primeiro momento, era o António de Quadros que dizia que o São Bernardo era o patrono de Portugal. E a missão de Portugal sempre foi ligar o Oriente e o Ocidente. É uma visão antropológica. Exatamente. Aliás, nós temos, se calhar sem saber, responsabilidade no início da unificação do Japão, por exemplo, quando alguns monges portugueses entregaram ao Oda Nobunaga uns mosquetes ao lá. Os japoneses ainda hoje têm uma grande consideração em Sevilha, quando foi a grande exposição de Sevilha. Para terminar, sim. A pessoa entrava, eu não fui lá, mas um amigo meu disse, a primeira coisa com que se deparava era com uma caravela portuguesa. Para além das palavras que eles ainda utilizam em japonês. Inclusivamente da Indonésia, etc. As pessoas não fazem ideia às palavras que são Gonçalo próximas. Magalhães Colasso, muito obrigado por ter estado aqui connosco, mais uma vez, na apresentação deste livro, Do Mar em Exaltação de Portugal. Eu não sei se este livro pode ser adquirido lá no site. procurando na internet. Muito obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode ver e rever estas conversas indo até ao YouTube do Isto é o Povo a Falar, e está lá tudo aquilo que são as nossas e os nossos convidados durante a semana. Resta desejar-lhe um ótimo fim de semana. Até a segunda. Muito obrigado.